Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 3, Casa Pia 1. Foi um jogo seguro, com um início proativo que permitiu a um Flóculo Porto ligeiramente remodelado deitar para trás das costas a crise que lhe bateu à porta depois da eliminação da Taça da Liga no Estoril e apanhar o Sporting no topo da tabela do campeonato, encarando a decisiva partida com o Shakhtar na quarta-feira com um espírito completamente diferente. Contra um Casa Pia que ainda não sofrera golos nos 210 minutos com o novo treinador, Pedro Moreira, o Flóculo Porto começou pressionante e teve a felicidade de marcar cedo, partindo daí para uma noite que teve mais de tranquila do que de brilhante, mas que cumpriu na mesma os propósitos da equipa. Embora as tenha desmentido no final, Sérgio Conceição construiu em cima das notícias que apontavam castigos para alguns dos elementos envolvidos na debacle defensiva do Estoril, a meio da semana, e começou o jogo com um central e um lateral da equipa B, e com Jorge Sanchez a ocupar a vaga do lesionado João Mário à direita, mantendo apenas Pepe e Diogo Costa como aglutinadores do setor. Mas o segredo defensivo dos sportistas estava na fome de pressão que a equipa revelava e que lhe permitiu, por exemplo, o primeiro golo. Eustáquio já tinha obrigado Ricardo Batista a uma boa defesa, logo aos 3 minutos, quando a pressão portista levou o ala direito do Casa Pia, André Geraldes, a completar uma tentativa de saída curta com um passe sem qualquer sentido. Zé Pedro aproveitou, recuperou, lançou Eustáquio e este, depois de se aproveitar também do receio de Geraldes em fazer penalti, para passar por ele com à vontade, serviu Evanilson para um golo fácil. A partir daí, o Flóculo Porto nem precisou de acelerar muito, que o Casa Pia parecia sempre curto na saída para o meio-campo ofensivo e na ligação dos médios aos homens da frente. Clayton quase se isolou uma vez, aos 30 minutos de jogo, acabando por cair no confronto com Pepe, mas isso aconteceu após um mau passe de João Mendes e não de qualquer ação de criação de uma equipa visitante que chegou ao intervalo com 2 remates apenas e um índice de golos esperados total de 0,03. Muito curto. O Flóculo Porto ainda viu Ricardo Batista evitar o 2-0 a PP aos 28 minutos, após um bom lance de Taremi e Evanilson, mas marcou mesmo, logo aos 49, a abrir a segunda parte, num canto de João Mendes, que Zé Pedro cabeceou à vontade, atrás de Vasco Fernandes e à frente de Zobotić. E foi já com os Dragões a pensarem na semana muito dura que terão pela frente que o Casa Pia acordou finalmente para o jogo, nomeadamente com a ativação de Já, que tinha sido o segredo das saídas para o ataque no empate com o Benfica na Luz, mas que hoje partiu do banco. Clayton ainda meteu uma bola no poste da baliza de Diogo Costa, mas quem marcou o 3-0 foram mesmo os donos da casa, por Pepe, a responder a um passe de Eustáquio, após este ter recuperado a sobra de um remate de Taremi que foi defendido pelo guarda-redes para o lado. O jogo estava tão acabado que Conceição ainda substituiu Pepe e o Casa Pia marcou por Fernando Andrade de penalti quase em cima do minuto 90. Insuficiente, no entanto, para ensombrar esta noite de reconciliação dos adeptos portistas com a equipa, que nem precisou de ser brilhante para voltar com justiça à liderança da Liga, ainda que partilhada, em vésperas de um Sporting Flóculo Porto, que nos pode dizer muito sobre o que aí vem para a frente. Façamos então a fotografia tática deste Flóculo Porto Casa Pia. Sérgio Conceição manteve apenas 4 jogadores da equipa que perdeu a meio da semana com o Estoril por 3-1 em jogo da Taça da Liga. Foram eles o lateral esquerdo João Mendes, o médio Stefano Eustáquio, o ala direito ou médio ala direito PP e o avançado Taremi. De qualquer modo, é mais justo que se faça a comparação com a equipa que, na última jornada da Liga, tinha ganho por 3-0 em Famalicão. E aí houve apenas 2 alterações. A troca do central Fábio Cardoso por Zé Pedro, o tal central da equipa B, que voltou e voltou bem à equipa principal, e ainda a troca de Galeno por Ivan Reimer. O Porto apresentou-se, portanto, no seu habitual híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, com Diogo Costa na baliza, Jorge Sanchez como lateral direito, em vez de João Mário, que continua lesionado e estava na bancada, João Mendes a manter a posição de lateral esquerdo, é um jogador da equipa B, e depois dupla de centrais
formada por Pepe e Zé Pedro, com Fábio Cardoso no banco e David Carmo não convocado. Ora, mais à frente, dupla de médios formada por Alan Varela e Stefano Eustáquio e PP a fazer aquele híbrido entre médio-ala direito ou terceiro médio, a jogar sempre muito por dentro. Aliás, hoje o Porto tinha dois médios-ala que jogavam muito por dentro, tanto PP a partir da direita como Ivan Reimer, que apareceu na vaga de Galeno a jogar a partir da esquerda, mas também a procurar bastante mais do que o brasileiro, o corredor central. Taremi era o segundo avançado e jogava nas costas de Evanilson. Quanto ao Casa Pia, pois muito bem, fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 1-0 ao Portimonense na última jornada. Trocou o ala direito, o Larrazábal, por André Geraldes e fez também uma alteração a meio campo com a saída de Pablo Roberto e a entrada de Benny Mukande. Ora, o 3-4-3 foi o de sempre, é o sistema que já vinha dos tempos de Filipe Martins, com o Ricardo Batista na baliza, três centrais, Fernando Varela pela direita, Vasco Fernandes pelo meio, Zolotides pela esquerda e depois dois alas que formavam linha de 5 atrás, sempre que a equipa entrava em processo defensivo. André Geraldes do lado direito e a Leonardo Lelo do lado esquerdo. A dupla de médios era formada por Benny e por Samuel Justo, com Tiago Dias a partir da meia-direita no ataque, o japonês Yuki Soma a partir da meia-esquerda e Clayton como ponta de lança. A equipa do Casa Pia tentava atacar em 3-4-3, mas poucas vezes conseguia fazer a ligação aos três homens da frente, sempre muito longe do resto da equipa. O processo defensivo era feito sempre em 5-4-1, porque André Geraldes e Lelo baixavam para a linha dos três centrais e Tiago Dias e Yuki Soma tinham que fechar também os corredores laterais, deixando Clayton muito longe do resto da equipa e daí a dificuldade para fazer as ligações. Ora, quem mexeu primeiro foi o Flóculo Porto, ao minuto 57, já com 2-0 no marcador. Saíram Ivan Reimer e Alan Varela para as entradas de Galeno e Gruites, sem grandes alterações no plano tático, ainda que, lá está, Galeno abrisse mais o jogo e metesse mais velocidade e menos ligação interior entre linhas do que Ivan Reimer. Depois, ao minuto 75, mais duas trocas, desta vez a de PP por Gonçalo Borges, e lá está, mais um extremo puro a entrar na equipa do Porto e a aproximar a equipa do Porto muito mais, então, do 4-2-3-1. Porquê? Porque tinha dois extremos claramente declarados ou demarcados, o Galeno à esquerda e o Gonçalo Borges à direita, e depois também a troca de Evanilson por André Franco, com a passagem de Taremi para a posição de ponta de lança, também claramente demarcado, com André Franco a jogar nas suas costas. Isto aproximou o Porto, então, muito mais do tal 4-2-3-1. Por fim, ao minuto 84, já com 3-0 no marcador, Sérgio Conceição substituiu Pepe por Fábio Cardoso. Foi a maneira também de, não só de permitir a Pepe receber o tributo das bancadas, mas também de o repousar e de o poupar, ainda assim, aos últimos 10, 12 minutos de jogo, contando os descontos e permitindo-lhe já entrar em processo de recuperação, porque vem aí mais dois jogos particularmente importantes, o jogo com o Shakhtar a meio da semana e o jogo na quarta-feira e o jogo com o Sporting depois na segunda. Dois jogos dos quais depende, para já, a continuidade do Flóculo Porto na Liga dos Campeões e depois a possibilidade de ataque à liderança do campeonato. Quanto ao Casa Pia, pois muito bem, mexeu ao minuto 62 com as trocas de Yuki Soma por Já, e volto a dizer, foi uma surpresa para mim que Já não aparecesse no 11, porque vi jogar no jogo contra o Benfica e foi o principal desequilibrador ofensivo da equipa do Casa Pia. E ainda a troca de Samuel Justo por Pablo Roberto. Não mudou em termos táticos a equipa do Casa Pia, simplesmente passou a ter mais velocidade de Já. Yuki Soma teve sempre pouca bola para poder desequilibrar e é um excelente jogador também. Isso é uma verdade. Depois, ao minuto 70, houve troca de ponta de lança, Clayton por Felipe Cardoso, e troca também na outra posição de ataque, à direita. Saiu então Tiago Dias para a entrada de Fernando Andrade. Por fim, ao minuto 82, mais uma troca, esta a meio campo, de Benny por Ângelo Neto, também sem qualquer alteração no ponto de vista tático. Não mexeu a equipa do Casa Pia, taticamente, manteve-se sempre inalterável no seu misto de 3-4-3 ofensivo, com 5-4-1 defensivo, sem que, no entanto, conseguisse fazer sombra ao Flóculo do Porto.
Não desgostei da exibição da dupla de médios da equipa do Casa Pia. Samuel Justo e Beni parece-me que estiveram bem, ainda assim, a tentar ligar o jogo. O resto da equipa é que estava sempre muito longe. E foram, ainda assim, do meu ponto de vista, juntamente com o guarda-redes, Ricardo Batista, que ainda evitou pelo menos uns 2 golos do Flóculo Porto, os melhores jogadores da equipa do Casa Pia, que também ganhou depois com a entrada de Fernando Andrade e Já, porque me parece que vieram dar alguma vivacidade ao ataque. De qualquer modo, é normal que se considere que os heróis deste jogo estiveram do outro lado, na equipa do Futebol Clube do Porto. Esteve muito bem Pepe, voltou a estar bem Zé Pedro. Zé Pedro é um central sempre seguro nas chamadas à equipa principal. Parece estranho que, com a idade que já tem, nunca tenha sido jogador de primeira divisão. Voltou a estar a bom nível, marcou um belíssimo gol, o primeiro gol dele na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Da mesma forma que a combinação entre os homens da frente, embora não sendo sempre muito solicitada, acabou por ser eficaz quando aconteceu. Aconteceu, por exemplo, Evanilson marcou um golo, participou juntamente com Taremi num lance que podia ter dado a PP também mais um golo, acabaram por não estar mal nem um nem outro. Ainda assim, o melhor jogador do Futebol Clube do Porto e do jogo foi a léguas Stefano Eustáquio. Muito ativo na forma de carregar a equipa para a frente, na forma de queimar linhas em posse, na forma de chegar à frente e, atenção, ele assiste para 2 dos golos do Flóculo Porto. Está na assistência para Evanilson no 1-0, está na assistência para Pepe no 3-0. Acaba por ser um jogador absolutamente decisivo na vitória do Flóculo Porto sobre o Casa Pia e, portanto, é ele o herói deste jogo. Há 2 lances mais discutíveis na arbitragem de João Gonçalves, mas quero crer que o árbitro acabou por decidir bem em ambas as circunstâncias, tendo ainda beneficiado depois do auxílio do VAR, naquele lance que ele não viu bem, mas que com a ajuda do VAR acabou por assinalar uma grande penalidade por falta, que é indiscutível, de Jorge Sanches sobre Já, mesmo em cima do risco da área do Flóculo Porto. Portanto, grande penalidade, bem assinalada por entrada de Piton à canela de Jorge Sanches sobre Já ao minuto 86. Embora tenha sido o VAR a marcá-la. Bom, quanto aos outros 2 lances de que vos falava, quero que decidiu bem, tanto num como no outro. O primeiro foi logo ao minuto 30. Há um mau atraso de João Mendes, que Clayton intercepta. Ele vai em boa posição a correr para a área, quando se dá ali um corpo a corpo com Pepe. Há um contacto, mas a mim o que me pareceu foi que Clayton aproveitou a chegada do defesa central do Flóculo do Porto para se deixar cair. Uma manobra que Pepe faz até muitas vezes, quando está a defender e virado para a sua linha de fundo, e geralmente leva os árbitros na cantiga. Desta vez, João Gonçalves não foi na conversa e não marcou. Quer-me parecer que decidiu bem, porque não creio que o contacto que existe não é ombro a ombro, é mesmo nas costas de Clayton, mas não me parece que tenha sido o suficiente para que Clayton abdicasse da jogada e se deixasse cair à procura precisamente do livre e da expulsão, porque se fosse falta seria cartão vermelho para o capitão do Futebol Clube do Porto. Depois, parece-me também que decidiu bem ao minuto 45 mais um, quando a bola cruzada do lado esquerdo do ataque do Casa Pia bate na mão de Pepe. A mão de Pepe estava encostada, nem sequer era à lateral do corpo, era ao abdômen. O que quer dizer que se a mão não estivesse lá, a bola bateria no abdômen do defesa central do Futebol Clube do Porto, portanto, sem razão para a marcação de grande penalidade. Portanto, com aquele lance mais discutível, que é o tal lance entre Pepe e Clayton ao minuto 30, mas no qual me parece que decidiu bem, parece-me que foi uma boa arbitragem de João Gonçalves, também ele muito interessado em deixar o jogo fluir. E volto a dizer, esta é uma tendência recente no futebol português e que eu aplaudo a mãos ambas, porque me parece que está a haver preocupação nas equipas de arbitragem em deixar jogar, em não estar a interromper o jogo em permanência com faltas e faltinhas por tudo e mais alguma coisa. Portanto, arbitragem positiva, no meu ponto de vista, de João Gonçalves. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30